Eu tô tão feliz, eu já chorei, eu já gritei, eu já fiz textão, a Thelma venceu o BBB 20 e eu quero falar hoje sobre essa história que a gente contou e o que a vitória da Thelma significa. Eu acho que tem gente que tá exagerando muito para um lado, dizendo que significa um desgaste do Bolsonaro, uma maior consciência racial e feminista no Brasil, e gente exagerando pro outro lado, dizendo que não é nada, nada mudou, vai tudo continuar igual. Eu acho que a gente pode estar superestimando, sim, um programa de TV, mas a gente também não pode subestimar o poder de uma história muito bem contada. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo. E se você já segue nossos vídeos, não deixa de deixar seu like. Abril tá tendo vídeo todo dia, tá quase acabando, mas já teve muito vídeo pra você ver. E depois de abril, os vídeos voltam nos dias normais. E vamos falar da vitória da Thelma, porque a Thaís Araújo publicou e a Viola Davis compartilhou a seguinte frase: quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se move com ela. Quando falamos de a mulher negra, nessa frase, a gente está falando de todas as mulheres negras. Como a gente fala a humanidade, quando o homem faz, quando a gente fala a mulher negra, são todas. No caso, apenas uma mulher negra ganhou, então a gente não pode dizer que houve uma grande mudança na sociedade. Mas a gente tem que entender, eu já falei isso aqui num vídeo, que a gente entende a vida de forma narrativa, numa estrutura narrativa, começo, meio e fim, e a gente entende reality shows assim. E é assim que reality shows conseguem se vender, como uma grande história que a gente acompanha durante alguns meses, algumas semanas, depende do reality que a gente está vendo. E essas histórias são muito reais, né? Com todas as complexidades de humanos, que são personagens do reality show, mas são pessoas de verdade que levam toda a bagagem deles para aquele reality e a vida continua depois daquele reality. E esse BBB teve uma linha narrativa sobre o machismo e a luta das mulheres e uma linha narrativa muito forte sobre racismo e solidão negra, que a gente viu mais fortemente com o Babu, mas a gente viu muito com a Thelma também. Junto com isso, a gente tinha, e ela não foi muito explorada durante a temporada, eu até achei de bom gosto poupar para não criar uma narrativa de muito drama, toda a história da Thelma. Se bem que a história da Thelma não é de drama, e a própria Thelma fala isso. Ela foi adotada aos 3 dias de idade por uma família que não era muito rica em posses, mas era muito rica em amor, e muito rica em apoiar a educação. E com todo o esforço, a Thelma passou numa faculdade de medicina, e mesmo com bolsa nessa faculdade, sendo a única pessoa negra da faculdade inteira, a Thelma conseguiu se formar trabalhando durante a faculdade. E, gente, talvez vocês não saibam, mas faculdade de medicina é uma faculdade que exige muito das pessoas, de tempo de estudo. Então, se você precisa trabalhar para se sustentar na faculdade, ainda que você tenha bolsa na faculdade, porque livro de medicina é muito caro, e o tempo na faculdade de medicina é muito dispendioso, então você tem que comer, você tem que se sustentar para além da mensalidade que você não paga. E então o fato de você estar estudando medicina, que é uma faculdade que leva mais tempo que as outras faculdades, e precisar trabalhar já exige uma força imensa. E isso mostra toda a perseverança da Thelma. Muita gente teria desistido, e eu não tô aqui colocando essas pessoas que desistem num lugar ruim, não, porque a gente corre muito risco de cair numa narrativa de se ela consegue, qualquer um consegue, quando é da necessidade do ser humano poder ser frágil. E é incrível que a Thelma consiga ser tão forte, que a Thelma consiga ser tão focada e perseverante, mas eu acho mais incrível que, mais do que a história da Thelma, essa vitória da Thelma e vitória de outras mulheres negras, mudando aos poucos o mundo para que a gente chegue num momento em que meninas negras e que mulheres negras possam se dar ao luxo de ser fracas em algum momento, de errar em algum momento. A margem de erro que uma mulher negra pode ter é muito menor do que a que um homem branco pode ter, ainda mais se a gente falar de um homem branco rico. Pensando numa pirâmide social, em questões de privilégios,
Ainda considerando questões de ricos e pobres, homens brancos estão no topo, porque mesmo os homens brancos pobres, e a gente sabe que o pobre no Brasil ele está numa posição muito desprivilegiada sim, mas o próprio homem branco pobre tem mais mobilidade social. Então temos os homens brancos no topo, depois as mulheres brancas, os homens negros e as mulheres negras. E a questão de mulheres brancas e homens negros é inclusive entendendo que, apesar de ser colocado numa posição desumanizada, o homem negro não sofre coisas que as mulheres brancas sofrem. Mas existe um debate muito importante, sim, muito legítimo, que diz que a mulher ganha menos que o homem para exercer determinada função. Só que quando a gente fala nisso, a gente tem que perguntar que homem e que mulher. Se a gente comparar os salários de homens negros com mulheres brancas, os homens negros ganham menos. Ainda, se a gente comparar a oportunidade de educação de homens negros para mulheres brancas, a gente vê que homens negros têm menos oportunidades. Se a gente for comparar homens brancos e mulheres negras, a discrepância salarial, a discrepância de oportunidades, a discrepância de educação é muito maior. Além disso, nós temos todas as questões da sociedade. Uma pessoa negra já tem menos espaço para errar e menos espaço para fraquejar que uma pessoa branca. Mulheres têm menos espaço para fraquejar e menos espaço para errar do que homens. No próprio Big Brother foi dito, tudo que uma mulher errar vai ter um peso 5 vezes maior do que o mesmo erro vindo de um homem. Isso a gente pode ver bem pela eliminação da Bianca num paredão contra o Felipe Prior, porque ambos eram julgados por atitudes, no caso dele machistas e delas ditas antifeministas, e ele ficou e ela saiu, e ele se tornou um dos favoritos e depois foi eliminado. Então, quando a gente cria uma sociedade com mais espaços e oportunidades e com mais narrativas bacanas, inspiradoras sobre mulheres negras, mulheres pretas, a gente está sim criando uma sociedade com mais oportunidades para todo mundo. Que se a gente mexe na base da sociedade, se a gente melhora o que está na base, vai melhorar para todo mundo. A vitória da Thelma, por si só, não cria mudanças. Mas ela estando nesse contexto, no momento em que a gente está no Brasil bolsonarista, com um governo racista e misógino pra caramba, no meio de uma pandemia, ela sendo médica, depois de tudo que ela passou na vida, a gente cria uma história, e histórias são muito poderosas. Um exemplo, Harry Potter. Por mais que a autora de Harry Potter seja uma transfóbica, existem pesquisas que mostram que pessoas que leram Harry Potter tendem a ser mais tolerantes e menos preconceituosas. Talvez se a J.K. Rowling lesse o próprio livro, ela seria menos transfóbica. Não sei. Porque a própria narrativa do Harry Potter fala de um vilão que quer eliminar todo mundo que é diferente, que não tem uma raça pura, de como o Harry Potter passou por muitos perrengues na vida até descobrir quem realmente era, porque ele era diferente dos tios dele, do primo dele. Então essa história muito poderosa conseguiu modificar pessoas, e são as pessoas que modificam o mundo. Quando a gente tem na televisão uma narrativa homofóbica em programas de humor, isso legitima violências homofóbicas, isso legitima um imaginário e um comportamento homofóbico. Se tá tudo bem dizer num programa de rádio da Jovem Pan piadas homofóbicas, por que não estaria tudo bem, então, de fazer essas piadinhas homofóbicas na frente de um gay? E por que se a gente pode fazer piada colocando o gay como alvo de deboche, por que o gay não poderia ser alvo de deboche em todos os momentos da vida dele? Por outro lado, quando a gente tem uma narrativa em que um homem gay, mesmo com todo o preconceito que sofria do pai, e olha que eu tô falando de uma história bem ruinzinha que é Amor à Vida, tendo crescido com um caráter bem duvidoso, ele consegue se regenerar, ele consegue ter uma redenção, ele consegue encontrar o amor, ele consegue cuidar desse pai, ele consegue formar sua própria família. Que outra mensagem a gente não está passando? Que mensagem a gente não está colocando na cabeça das pessoas? E essas pessoas, com essas mensagens, que reflexões elas não vão poder fazer? O que elas não vão poder oferecer a partir de então para a sociedade? Que sociedade nós vamos construir a partir de quem nos tornamos por causa das histórias que consumimos? E muita gente torce o nariz dizendo: é Big Brother, é cultura de massa, não é arte de verdade. Primeiro que eu não estou falando aqui de arte, estou falando de histórias, e histórias não precisam ter ligação com arte. A gente tem histórias reais que inspiram pessoas, a gente tem histórias de ficção que inspiram pessoas.
E como profissional de comunicação, jamais devemos subestimar o poder de algo que movimenta milhões de pessoas. Você pode não gostar de Big Brother, é legítimo, é sua opinião. Mas a quantidade de dinheiro que Big Brother movimenta, a quantidade de pessoas que Big Brother movimenta, a quantidade de debates que Big Brother movimenta, eu fiz um vídeo falando de todos os debates dessa edição e a gente falou de muita coisa séria. O próprio Thiago mencionou isso ontem. A gente não pode pegar o Big Brother como um todo, algo desse tamanho, ainda mais o Big Brother 20 como foi, e jogar no lixo e dizer que ele não importa, que ele não tem nenhum papel transformador nas pessoas, na cabeça das pessoas. Ano passado realmente me doeu ver. Eu não vi a vitória da Paula porque eu sabia, só de saber que ela já ia ganhar me doeu. E essa vitória do ano passado, do Big Brother 19, depois daquela menina falar tanta besteira no programa, mesmo sendo avisada das besteiras que estava falando, todo dia ela falava uma besteira nova, todo dia ela ofendia uma pessoa nova. Todo dia ela ofendia um grupo novo. Todo dia ela ofendia um grupo marginalizado diferente. A vitória dela, que dialogava muito com o momento que a gente estava vivendo, de meses depois de uma vitória do Bolsonaro, aquilo significou algo muito ruim. Inclusive de descansa militante. De ver que as pessoas militantes do Big Brother 19, das pessoas que tentavam colocar um discurso. E, gente, não teve treta naquele Big Brother. A gente não pode dizer que o discurso era colocado de uma forma violenta, de uma forma agressiva. De maneira nenhuma. Você pode não gostar daqueles participantes, mas dizer que o discurso era violento e agressivo não pode não. E aí a gente vê esse ano, em que a gente teve o Babu e a Thelma, que tinham um discurso muito forte, chegando tão longe. E mesmo outras pessoas, com todas as suas contradições e com todos os problemas que elas tinham, colocando outros discursos, foi um Big Brother que significou muita coisa, que botou na nossa cara na TV debates que às vezes a gente estava deixando de lado. E se você acompanhava na TV e na internet, como eu acho que é o caso de quem está assistindo esse vídeo, a gente teve a oportunidade de consumir muito mais, de refletir muito mais. Eu não acho que a maioria das pessoas das torcidas realmente entenderam do que se tratava. Já falei aqui que houve uma instrumentalização da militância para esse Big Brother. Mas eu acho que principalmente para pessoas negras, para mulheres negras, ver a vitória da Thelma é uma injeção de autoestima nesse momento da história, nesse momento do Brasil. Se você olhasse se você perguntasse para uma menina negra há 20, 30 anos atrás o que ela queria ser, muitas delas diriam que o sonho delas era ser globeleza, porque era o único momento em que uma mulher negra conseguia se ver num papel de destaque, num papel de prestígio. Ser a mulata globeleza. E o mulata hoje a gente sabe que é uma expressão racista. E agora a gente tá vendo narrativas diferentes de pessoas negras, inspirando meninas negras e mostrando que elas podem ser cantoras, atrizes, médicas, engenheiras, vencedoras de reality show, o que elas quiserem. Se você não vê valor nisso, é porque provavelmente, por ser quem você é, pela sua etnia ou pelo seu gênero, você teve muito mais narrativas diferentes e você sempre pôde ver pessoas parecidas com você ocupando o lugar que sempre quiseram. Então, mais uma vez, se a história da Thelma sozinha não é capaz de provocar modificações na sociedade, ela é capaz de inspirar pessoas que vão modificar a sociedade de uma forma que a gente realmente precisa. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você torceu pela Thelminha, diz aqui embaixo, porque ela realmente mereceu, né? Eu tô muito feliz. Não deixe de se inscrever no canal, de mandar esse vídeo para alguém que também é fã da Thelminha e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.